CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos retornando aos nossos estudos e hoje as obras de Leon Denis. Já estudamos o livro No Invisível, estamos estudando agora o problema do ser, do destino, e quando terminarmos vamos dar continuidade a outras obras, como o Depois da Morte e Joana d'Arc, o Médio, mais uma leitura. Vamos ver o que a gente vai fazer e retornar tudo novamente, no Invisível, o problema do ser. Então é com muita alegria que aqui estamos, em nossa casa de amor, para reiniciar o ano de estudos. Então que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a prece e em seguida faremos o estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Número 1. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus e Marcos fizeram essa anotação, nos capítulos 16 e 18, respectivamente. No item 2, ele diz o seguinte: Elza, presta atenção que eu vou fazer perguntas, do que eu estou lendo. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João Batista, portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Também assinalado por Marcos e por Lucas. E por último, também Mateus, Marcos, diz assim: após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos com muita alegria em Teu nome, em nome de Deus, para meditarmos em torno do Evangelho, do Teu Evangelho libertador e de muito amor. E hoje ainda meditarmos na obra do Teu enviado, Leon Denis, o problema do ser e do destino. Permita que esse espírito irmão nos inspire, nos ajude na compreensão dos textos, do texto que ele escreveu.
rogamos ainda em teu nome a assistência da direção espiritual da nossa casa de amor, do altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses espíritos amigos e irmãos, do altivo, das nossas Cidinha, Neus, Elvira, que tanto estimamos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor de Leon Denis, o nosso mestre, do mestre Kardec, em nome do teu amor, Senhor Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Elza, resume que eu li aqui. O que foi que eu li aqui? Que eu vi que você não estava prestando atenção, eu quero estar enganado. O que foi que eu li aqui? Eu falei de quê? Está vendo? O professor não erra uma. É só bater o olho. Então nós lemos o capítulo 4 do Evangelho, que tem como título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós lemos aqui algumas passagens, assinalado por Lucas e por Mateus, sobre a reencarnação. Então, na primeira, no número 1, Jesus interroga os discípulos, né? O que eles achavam? Quem era ele? Quem era ele? E os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta a Pedro: e tu o que dizes? E Pedro diz então para ele: tu és o Cristo, o Filho único de Deus. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaste. Isso. Agora vocês vejam ali, os apóstolos, eles mesmos tinham uma confusão com relação à reencarnação. O povo hebreu, eles faziam uma confusão com isso. Tanto os essênios não. Os essênios nós estudamos lá no início do Evangelho, quando estudamos o Evangelho, era um grupo de iniciados do povo hebreu que conheciam a reencarnação, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, a unicidade de Deus, a bondade de Deus, etc, etc. Todas essas ideias espíritas eles conheciam, os essênios. Mas o povo, nem mesmo os apóstolos compreendiam isso, nem os fariseus. Porque lá na frente, nesse capítulo, tem uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel e não sabia falar sobre a reencarnação. E aqui até os apóstolos, olha aqui, só para a gente lembrar, quem diz dos homens que de mim? Aí eles falaram, os apóstolos, uns afirmam que é João Batista. Como que Jesus era a reencarnação de João Batista se João Batista foi degolado por Herodes? Está vendo a confusão que o povo mesmo fazia? Outros que é Elias, outros que é Jeremias. Mas então eles sabiam da reencarnação, mas eles não compreendiam sobre a reencarnação. No item 2, que nós lemos aqui, ele fala que Herodes, o tetrarca, ouviu falar de Jesus e ficou em dúvida, porque muitos diziam que Jesus era João Batista que tinha voltado. Aí o que ele fala? Mas eu mandei cortar a cabeça de João Batista, como é que ele voltou? Olha a confusão sobre reencarnação. E fazem essa confusão até hoje. No item 3 que nós lemos, há uma outra passagem belíssima, né? Que após a transfiguração, os apóstolos perguntaram a Jesus: poxa, mas não era necessário que Elias viesse primeiro, antes que o Senhor, que é o enviado de Deus, não está escrito que Elias tinha que vir antes? Aí Jesus responde, Elias veio, ele já veio, mas vocês não reconheceram. Vocês não reconheceram Elias. E no final ele termina aqui dizendo, então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado,
Quer dizer, Elias era a reencarnação de João Batista. Como eles não conheceram João Batista, não sabiam que era Elias. E Herodes mandou cortar a cabeça dele. E se vocês forem lá em Reis, no Antigo Testamento, vocês vão ver que o profeta Elias, ele mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal. Eu não vou contar aqui a passagem, já contei várias vezes, mas ele mandou, porque Baal era adorado por um grupo de pessoas, e tinha os sacerdotes de Baal que cultivavam as coisas do mundo, até a sensualidade. E Elias já tinha a ideia do Deus único. Então, eles fazem um trato lá, vou falar bem rapidamente, eu não ia dizer não, mas bem sucintamente, não vou descrever tudo. Elias então conversa com eles, vamos ver quem está com a razão. Resolveu a questão dessa forma. Naquela época tudo era cortar a cabeça, né? Aí falou assim, olha, se eu estiver com a razão, se o meu Deus for o Deus que eu estou falando, o Deus de amor, o Deus único, eu corto a cabeça de vocês. Ó. É Deus de amor que manda cortar a cabeça, né? Mas ele não falou Deus de amor, não. Ele já tinha a ideia do Deus único. Esse Deus único, se eu estiver com a razão, eu corto a cabeça de vocês. Agora, se vocês estiverem com a razão, vocês cortem a minha cabeça. Os profetas, justo, fecharam com ele. Então, o que ele fez? Elias fez o seguinte, fez uma fogueira imensa e disse assim, vamos pedir a Deus que acenda essa fogueira. Vocês primeiro, vocês vão pedir a Baal que acenda essa fogueira. Se Baal acender, vocês cortem a minha cabeça. Se não acender, é a minha vez. E eu vou pedir ao Deus único, ao meu Deus, que acenda a fogueira. Se ele acender, eu corto a cabeça de vocês. E assim foi feito. Está lá no Antigo Testamento. E os profetas de Baal começaram a cantar, a gritar, a rezar alto. E Elias, debochadamente, dizia assim, grita mais alto, fala mais alto que Baal não está escutando. E lá para tarde, assim, agora é minha vez. Mandou fazer um buraco, uma vala em torno da fogueira, mandou jogar água na fogueira, encharcar bem a fogueira com água, e o buraco em torno era para a água não escorrer, encharcou d'água. E ele fez a prece dele e a fogueira acendeu. Ó. Aí vocês vão pensar assim, tem muita coisa para pensar, Deus jogou um raio, acendeu a fogueira. Não, Elias sabia do que estava falando, ele era médium. E ele era um médium de efeitos físicos. É médium pirotécnico. Já viram falar na pirotecnia? Ele era pirotécnico. Tem médium que acende fogo. Tinha um garoto aqui, acho que era no Meia, que ele foi lá no Leon Denis. Quando ele se invocava lá, que a mãe brigava com ele, tinha uns 8 anos de idade. Tacava fogo na parede, no ladrilho, pegava fogo em tudo. Aí esvaziava o prédio, vinha bombeiro. A terceira vez que ele fez isso, o síndico mandou eles mudarem dali. Aí foi lá tomar um passe. Então, Elias conhecia isso. E o que Elias fez? Ó, cortou a cabeça dos profetas de Baal. Acho que era em número de 540, não me lembro, está um número lá, um número grande. Não sei se é 240 ou 540, é um número grande. E a rainha era partidária de Baal, ela não estava lá. Quando a rainha chega e soube daquilo ali, ficou danada da vida. Mandou ir atrás de Elias. Elias, ó, deu no pé. Se mandou. A rainha pegar ele, ia cortar a cabeça dele também. Eu acho que a procura da rainha estava até a época de Jesus. Dizem que Herodíades era a rainha que estava atrás dele. Herodíades. E por que Herodíades mandou cortar? Olha a lei de causa e efeito aí. Como Elias, ele mandou cortar a cabeça lá dos profetas de Baal. Como João Batista, cortaram a cabeça dele, levaram numa bandeja. Jezebel dançou, né? Fez aquela dança lá, aquela graça para
para Herodes. Herodes tinha prometido dar a ela o que ela pedisse, e ela acabou de dançar, lhe pede. Aí ela foi até a mãe peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes, putz, tem tanta coisa boa para você pedir, pedir logo a cabeça. Porque Herodes tinha simpatia por João Batista. Só que João Batista largou a língua lá em cima de Herodes, e principalmente de Herodíades, porque Herodíades era mulher do irmão de Herodes, e Herodes pegava a mulher do irmão, e João Batista condenava isso aí. E ela, como ficou danada da vida com ele, queria pegar ele, opa, agora é a oportunidade, mandou cortar a cabeça dele. Que coisa, né? Qualquer coisa cortava a cabeça. Mas bem recentemente foi assim também, né? Na Revolução Francesa. Aquela confusão lá dos jacobinos, gerondinos, né? Era uma cortância de cabeça danada. Ainda bem que hoje isso aí não existe mais, né? Então vamos lá, essa é a história. Então eles sabiam, eles até conheciam, mas não sabiam como funcionava a reencarnação. Aí tem todo um capítulo explicando isso aqui. E Leon Denis vai falar justamente sobre a reencarnação. Esse item 13 tem como título As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis. Tá? Sempre que perguntar, pergunta no microfone. Eu estou suando aqui, apesar da chuva. Fala, Elza. Não, nessa época eles não entendiam a reencarnação. Então, por isso que eles cortavam a cabeça um do outro. Porque pensavam que ali não ia ter, eles não iam se comprometer com a reencarnação, entendeu? Era a violência da época, né? Era uma época muito violenta. Então, mas o que eu quero saber é que na época eles não tinham um castigo não por eles cortar a cabeça. Jesus não foi crucificado? O que é pior, cortar a cabeça ou ser crucificado? Os dois. E quantos morriam de espada? Quantos morreram no circo? Quantos morreram apedrejados? Só tinha morte violenta. Era o apedrejamento, era a crucificação, era a fogueira, era tudo isso. Entendeu? Então cortar a cabeça é mais rápido. A morte mais cruel que tinha na época era a crucificação. Você sabe como é que se morre crucificado? Não, o prego não é de nada. Tem um dedo aqui, tem um lugar aqui que pega nela, que atravessa o prego. O prego é o de menos. A pessoa morre, ela morre devagarinho, ela morre asfixiada. Então, as pessoas mais fortes levavam mais tempo para morrer. Como não podia ficar de um dia para o outro, eles quebravam as pernas, pegavam uma madeira, quebrava a canela, só coisa dura. Por quê? Os mais fortes seguravam no braço, respiravam. Quando cansava o braço, segurava nos pés. Cansava os pés, segurava no braço, até não aguentar mais e morrer sufocado, asfixiado. É uma morte crudelíssima. Crudelíssima. Então você vê, não tinha coisa fácil, não tinha tempo bom, era uma época de muita violência. Ninguém botava o pé fora da porta de casa sem prever uma briga. Por isso todos andavam armados, sem prever uma confusão, todos andavam de espadas. Então vamos lá. Então isso aí é um mundo perverso. Jesus vem dividir o mundo primitivo e entramos para o mundo de provas e expiação. E nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, porém numa transição para o mundo de regeneração. Daí essa confusão toda. Levei aí 20 minutos só falando do Evangelho, para vocês entenderem a importância da reencarnação. Então, quem foi você, Elza? Quem foi a senhora, Dona Luzia? Nós não sabemos, né? Nós não nos lembramos.
A gente não lembra, mas nós animamos outros personagens. Tivemos outras posições, posição social. Já fomos ricos, já fomos pobres e continuamos animando esse corpo agora, nessa personalidade, para adquirir amadurecimento espiritual, adquirir equilíbrio, estabilidade, enfim, progresso. Estamos todos aqui para progredir. Como somos espíritos que erramos muito no passado, somos considerados espíritos rebeldes à lei de Deus, como está no Evangelho, sofremos. Todos nós sofremos. O rico e o pobre, o feio e o bonito, o alto e o baixo, o branco e o amarelo, todos sofremos. Então vamos lá. Item 13, acompanha isso. Após um tempo, acharam? Após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, de seu passado. Olha só. Após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Cada um de nós ficou um tempo no mundo espiritual. E todos nós, cada um trouxe consigo as boas e as mais tendência, ele botou aqui herança do passado, o que trouxemos de bom ou de mal. As nossas aptidões, isso está conosco. Por isso que a gente deve se olhar para se conhecer. Então não importa se eu fui rei ou rainha, se eu fui vassalo, não importa. Não importa a personalidade que eu animei. Importa o que eu trago comigo, o que eu sou. O que eu sou hoje, como rico ou como pobre, como poderoso ou como humilhado, como escravo, está comigo aqui agora. O meu orgulho, a minha vaidade, a minha inteligência, os meus sentimentos, os meus amores, tudo que é da alma, tudo que foi do corpo, tudo que foi do mundo ficou lá para trás. Então estamos aqui caminhando. Aí a gente lembra lá daquela criança que diz que foi o pai da moça lá, que voltou, né? Está ali um espírito. Ele lembra? Não, é uma criança, não tem como lembrar. Ele pensa como criança, ele sente como criança, ele sonha como criança. Por quê? O corpo físico, o físico influencia ali no espírito. Ele não consegue se expressar. É como se você tivesse um violão com uma corda só. Por mais que você quisesse tirar ali uma canção, não dá. Então, ele vai aperfeiçoando o corpo, mas aquela personalidade continua, aquele espírito continua ali com seus valores e com seus vícios, com as suas dificuldades. E ele, com certeza, como nós, progredimos e progrediu muito no mundo espiritual, porque estudou, trabalhou, quis progredir. Então voltou já com uma bagagem ainda maior. Agora, aquele cérebro começou nessa vida. Estou me referindo aqui a um exemplo fortuito, ali da Suzy. Aí, aquela criança com um aninho, tem um cérebro de um aninho. Ele não tem um cérebro de um aninho. Agora, a mente é do espírito. Quem pensa é o espírito. Quem sente é o espírito. Está ali. Né? Veio com um objetivo. E é médium, viu? Veio com um objetivo. Todos nós viemos com objetivo de vida. É só a gente analisar que a gente sabe que a gente vai saber. O maior objetivo é o progresso moral e intelectual. Então vamos ver em que área estamos inseridos, que a gente está aí trabalhando isso em nós. Aí ele continua aqui, ó. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores,
conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, aceleração, sua marcha para adiante. Ó, vem quitar dívidas, que ele ainda tem dívidas, que nós temos, e também com o objetivo do progresso. Então, essa vida é um pequeno ato diante de uma grande peça. O que aconteceu com aquele espírito? Vamos pegar aqui, elocubrar um pouco. Ah, morreu lá estrangulado. Ora, tinha dívida. Tinha dívida. Pessoa morreu estrangulada, foi assassinada. Então esse espírito, ele tem uma dívida. O que ele fez ou deixou de fazer, a gente não sabe. O que a gente sabe é que foi uma morte violenta e ele respondeu por isso. Olha lá João Batista. Pô, João Batista, o que Jesus fala de João Batista? Entre os filhos de mulher não há maior do que João Batista. Mas no reino dos céus ele é o menor. Mas na terra ele era um dos maiores. João Batista. Poxa, e degolaram João Batista. E o problema dele não foi da encarnação passada, foi lá atrás. Quando ele era Elias. Sei lá, 600 anos atrás. Época de Elias, 700, eu não sei. Mas é bem lá atrás. Muitas coisas, muitos débitos que a gente adquiriu numa vida, a gente depois não tem condições de pagar. Aí você pode levar até séculos para poder se quitar diante daquela dívida. Então tem vários exemplos, o André Luiz dá exemplo também disso daí, e eu não vou entrar nos exemplos. A reencarnação demora nesse caso? Varia. A gente não sabe. A gente não sabe, pode levar um dia, pode levar uma semana, pode levar um mês, 10 anos, 20, 30, 50, 100, 600, 700 anos. André Luiz fala isso, ó. Ele encarna para vir reparar o que fez, né? Com o objetivo do progresso. A reencarnação é lei da vida. É lei. Acreditando ou não acreditando, é lei. Aceitando ou não aceitando, sabendo ou não sabendo, é lei. Porque Deus quer, Deus quis assim. Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente chegue à perfeição. Todos nós já passamos por como homem da caverna. Homens da caverna. Passamos por aquilo. Então estamos aqui há quantos séculos, há quantos milênios, nascendo e morrendo, renascendo. Como diz Allan Kardec, nascer, morrer, né? Nascer, morrer, viver a nascer, morrer. Está bem ali o título, esqueça essa frase de toda hora, está bem ali na livraria que a gente botou. Nascer, morrer, renascer ainda, viver sempre, tal é a lei. Mais ou menos assim. Coloca aí para mim essa frase aí e me diz, para eu não errar aqui na transmissão. Então é lei, entendeu o que é lei? Só não reencarna os espíritos puros. Eles não precisam mais voltar. No nosso caso, a gente vai e volta. Cidinha, a Cidinha, estou com a Cidinha aqui pertinho de mim. Allan Kardec vai reencarnar? Vai, ele não é espírito puro. Quando que ele vai reencarnar? Não sei. Ele vai reencarnar no Brasil? Não sei. Na Terra? Não sei. Ele está bem na nossa frente, né? Pode ser que nem... A gente vê ali no André Luiz, eu não queria citar ali o André Luiz, mas vamos lá. Ele diz lá do Asclepios. Fala no microfone, que além de não te ouvir... Não, mas tem que falar porque senão as pessoas reclamam. Se ele for um espírito inferior, mal. Se ele for mal, pode. Se ele está atrapalhando o progresso da coletividade, ele pode ser banido do planeta Terra, como muitos de nós fomos banidos lá de outro planeta e viemos para a Terra, por sermos rebeldes à lei de Deus.
Não é nem o progresso também, é a necessidade. A necessidade. Você vê o Asclépios, que o André Luiz fala ali. É um espírito que reencarna em intervalos de 500 a 700 anos. Está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, não. O anterior. Mensageiros. De 600 a 700 anos. Então, não tem um tempo previsto. Como? Aí nós escolhemos, mas tem espírito que não escolhe. Tem espírito que é imposto. A gente vai ver aqui. A gente vai ver tudo isso aqui. Tá? Tem reencarnações impostas. Tem espírito que não tem nem condições, não sabe nem que vai nascer. Somente a reencarnação, como acontece com alguns suicidas, é que vai conseguir fazer com que ele saia daquela dificuldade. Entenderam? Dona Luzia, quantos filhos a senhora tem? 8 filhos, mas a senhora teve quantos? 10 filhos. Tem 10 filhos. Quantos netos a senhora tem? 22. Quantos bisnetos a senhora tem? 2. Então, Dona Luzia, a amiga nossa, mora aqui numa comunidade próxima, né? É difícil a vida, com 10 filhos. Agora, tanta dificuldade. Que espírito é esse? A gente não sabe. A gente não sabe. Como é que está a caminhada da Dona Luzia? Pode estar muito melhor do que a nossa, de todos nós juntos. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Por que ela veio nessa condição tão miserável? A água lá bateu aonde nessa chuva, Dona Luzia? Está quase no joelho. Né? Choveu. Isso dentro de casa, na rua vai na cintura. Está vendo? Pois é, ali o pessoal perde tudo. Uma dificuldade. Era para ser assim? Não era, porque a miserabilidade não está nos códigos divinos. A miserabilidade é fruto do egoísmo do homem. A pobreza, sim. A pobreza, a riqueza. Mas o ser miserável, Deus não quer que ninguém more ali debaixo da ponte. É o que eu estou falando, o miserável. Presta atenção, eu falei o miserável. O miserável é abaixo da pobreza. Então você vai aqui na César Maia, vai na Bacia do Porco. Que coisa horrorosa. Ela mora no César Maia, botou até a mão na cabeça. É boa a Bacia do Porco? Pois é. Agora o que fez você para nascer ali no César Maia? Então, mas a gente não sabe o caminhar de cada um. Vai chegar no plano espiritual, Dona Luzia está sempre aqui. Seu Nilton. Aí a gente morre e vou, Dona Luzia, por favor, me ajuda. Porque ela está anos-luz na minha frente. Não lembra, eu não sei quem ela é, ninguém sabe. Agora olha que luta, né? Que vida. E não reclama. Vem a pé, de vez em quando, de lá até aqui, né, Dona Luzia? Veio hoje também a pé. Dá o quê? De ônibus dá o quê? 10 minutos de ônibus. A pé dá 1 hora. E não deixa de vir. Aí você tem que entender reencarnação para você entender a vida e entender a justiça de Deus. Como diz Leon Denis ali, no livro O Porquê da Vida, eu estou relendo ali O Porquê da Vida. É um livrinho fininho, muito bom, que vocês devem ler. Se você não sabe de onde você vem, você não sabe o que está fazendo aqui, você também não sabe nem para onde vai. Então qualquer lugar serve. Você fica perdido. Por isso a gente tem que saber de onde eu vim. Então nós viemos do mundo espiritual, da pátria espiritual. Com que objetivo? O objetivo é o progresso. Temos provas, temos dívidas, aqui está. Aí cai na prova, na expiação. Visando o quê?
O progresso. Para onde eu vou quando eu sair daqui? Eu vou para o mundo espiritual. Eu volto para o seio da minha família espiritual. Entendeu? Entendeu, dona Luzia? Tá difícil isso, dona Luzia? Dona Luzia é esperta pra caramba. Dona Luzia é esperta. Então vamos lá. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Explica e completa o princípio da imortalidade. Ninguém morre. Não existe a morte. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo é a perfeição. Olha aí, nós falamos qual é o objetivo da vida? A perfeição. Mas a gente não consegue ir à perfeição numa vida só. Não poderia realizar-se em uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária à sua educação e a seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera de seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva degrau por degrau, primeiro na terra, depois através das inúmeras moradas do céu estrelado. Olha quanta coisa aqui nesse pequeno parágrafo para a gente estudar. Aqui você só vai entender justiça divina se você entender reencarnação. Senão, Deus não é justo. Tem que compreender reencarnação. Compreender não é saber, é estudar para isso, não é acreditar, é estudar. Tem que compreender reencarnação para você entender justiça divina. E outra coisa, que o tabu imenso que se quebra com a reencarnação. Olha aqui, ó, o tabu que se quebra. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos, que ela se recupera do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva. Então não é Deus que faz a gente se elevar, Deus dá as condições. Não é Jesus que nos salva. Jesus mostra o caminho. Assim como a minha vida só depende de mim, não depende do meu pai nem da minha mãe. E os dois já estão até desencarnados. Me educaram e o restante ficou comigo. As minhas escolhas, o meu livre-arbítrio fez com que eu estivesse hoje onde eu estou. Por mais que a minha mãe me amasse ou meu pai, ele não podia fazer por mim o que eu tenho que fazer. Deram escola, deram educação, dentro das limitações deles, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Você vai escolher com quem seu filho vai casar? Você vai escolher com que seu filho vai onde vai trabalhar? Onde vai morar? Depende dele. Então, só depende de nós. A gente não está na aba de ninguém. Quebra essa questão, sangue de Jesus tem poder, só Jesus salva. Não é assim, pô. Não é assim, senão eu estou sendo sectário. Só quem é cristão, só quem é espírita, que é meu amigo, que está nas graças de Deus. Não é assim. Deus existe, ponto. Para todas as sociedades. Para a Índia, para a China, para o Japão, para o Brasil, para a África, seja lá onde for. Deus existe, Deus é bom. Quantos não são cristãos e são boas pessoas? Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida. Cabe a gente caminhar pelo caminho que ele mostrou, buscar a verdade que ele ensinou e viver para a vida futura. A vida é a vida espiritual. Ele deu o exemplo, ele mostrou, ele falou e exemplificou. Até na sua morte, ele retorna e mostra, olha aqui, ó, eu estou aqui, vem botar a mão aqui, vem cá como é que é, o Tomé, vem cá, Tomé. Mostrou. Você mostrou a todos eles. Tudo bem até aí? Entendeu, Elza? Está vendo como foi bom você ficar?
Então vamos lá. Aí ele continua aqui. Estamos terminando já. Espera aí, você tem dificuldade de compreender a reencarnação? Isso, por isso tem que estudar sempre. Continua aqui. A reencarnação, continua Leon Denis, confirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma racional sob a qual se possa admitir a separação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não vemos, em absoluto, sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com justiça. Isso é reencarnação numa justiça. E quantas bobagens o homem faz e ninguém sabe, a justiça não pega o homem. Quanta maldade por aí que ninguém sabe que foi o fulano se esconde. Mas Deus sabe. E Ele vai responder por isso. Porque está na economia espiritual dele. E sabe como é que acontece? Lei. Vou pegar André Luiz de novo. É lei. Lei. Dois amigos que estavam trabalhando junto há vários anos, há mais de 40 anos, está lá numa ação e reação. Depois pega a frase de Kardec. Pegou aí nascer, morrer. Nascer, morrer, nascer, viver, morrer, renascer ainda. Tal é a lei. Ó. O André Luiz conta lá a história de dois amigos que estavam trabalhando num posto, num mundo espiritual, ajudando a muitos espíritos desencarnados. Eram almas boníssimas, mas já estavam ali há muitos anos. E eles resolveram então perguntar ao mais elevado, né, ao chefe mais elevado, por que eles estavam ali há tantos anos? Por que eles não saíam daquela situação enquanto tantos outros passaram ali menos tempo do que eles? O chefe olhou e disse assim, tudo bem, vamos perguntar ao chefe maior. Aí foram lá Quando chegou lá, foi feita lá uma regressão neles, né? Mostrou para eles tinham até esquecidos. Estavam esquecidos, já eram espíritos bons. Por que eles não ascendiam? Porque eles tinham um peso específico no perispírito. Esse peso específico não deixa você subir e ir para uma região superior. E o que estava pesando na economia espiritual dele? Eles tinham matado uns camaradas na guerra dos 100 anos. Lá, eles faziam parte do exército de Joana d'Arc. Já tinham passado mais de 300 anos. E eles empurraram os camaradas lá, de uma montanha lá, de um lugar alto, para matar. Os camaradas morreram, para eles assumirem o posto do camarada, do próprio amigo. E assim fez, eles mataram, assumiram o lugar do camarada, morreu, passou, reencarnou, morreu de novo, reencarnou. Esqueceram. Se propuseram a trabalhar no bem, mas não conseguia. O que está me prendendo aqui? Por que eu não vou adiante? Vamos ver, está ali, a marca está ali. O instrutor viu, aí eles reconheceram aquilo neles. Então vamos reencarnar imediatamente. Eles pedem para reencarnar e pedem para passar pela mesma situação que eles fizeram passar aqueles irmãos. Provavelmente um acidente aeronáutico, ele coloca lá. Está vendo como é que é a reencarnação? A lei de Deus, ela é perfeita. Perfeita. Nada fica impune na lei de Deus. Nem um pensamento. Quando vocês desencarnarem,
nós desencarnarmos, que eu também vou, se a gente quiser lembrar de um pensamento que eu tive quando eu tinha 14 anos, vai vir na minha lembrança. Eu vou fazer um esforço. Eu posso me lembrar do pensamento que eu tive quando eu tinha 14 anos, numa circunstância qualquer da vida. Está tudo aqui. Tudo está gravado. Então não há injustiçado na lei de Deus. Existe injustiça. Existe injustiça. Quantos homens injustos? Mas não existe injustiçado. Não existe injustiçado. A gente está vendo aí na economia política, na política do país, né, uma confusão danada. Todos responderão por todos os atos cometidos. Todos responderão. Ou vocês acham que Adolfo Hitler está no céu, lá com os anjos? Que Mussolini está tá respondendo. Responde por tudo. Por um pensamento contrário à lei de Deus, a gente responde. Um pensamento contrário à lei de Deus. Muitos ouviram o doutor Herman dizendo aí, ó, alguns depressivos, não são todos, depressivos porque aplaudiram grandes líderes no passado. Vamos imaginar, Adolfo Hitler, e eu lá, muito bem, é isso mesmo, raça pura, vamos lá, vão matar lá os judeus, isso mesmo. Você desencarna, você vê a bobagem que você fez, você, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como eu aplaudi um camarada desse? Aí você reencarna. De vez em quando, você é espírito, o teu pensamento vai lá. Você não está lembrando daquilo que você fez, mas o que você fez reflete em você. Aí dá a tristeza, dá a depressão. E você não cometeu o ato cruel, propriamente dito, mas cometeu um ato cruel apoiando aquele tipo de pensamento. Por isso nós somos o que pensamos. E é o nosso pensamento, é o nosso sentimento que nos dá um peso específico que vai nos colocar na Terra ou em Júpiter. No mundo espiritual, em região umbralina ou em região de felicidade. Estão entendendo? A lei de Deus, como funciona? Então, à medida que a gente vai compreendendo a lei de Deus, por isso o estudo, você sai da ignorância, você começa, opa, não vou fazer isso. A criança mete o dedo na tomada, né? Vai lá com o dedinho. Eu vi a Maria Isabel com o dedinho e na tomada, eu não. A minha netinha tem um ano e pouquinho. Não tem 1 ano e meio ainda. Setembro, outubro, novembro. Vai fazer 1 ano e meio ainda. Ela foi com o dedinho na tomada. Por que ela foi com o dedinho na tomada? Se ela soubesse que dá choque, que vai doer, ela não faria. A gente não faz por quê? A gente sabe. O grande mal da humanidade, o maior dos males, é a ignorância. Por isso Jesus lamentou aquela multidão quando estava na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se bobear, muitos daqueles estão respondendo até hoje. Vamos lá para a gente terminar? Já está na hora da gente terminar. Então está aqui. Vou parar aqui, ó. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira vez, eu acho que a gente já está bom até aqui. Estudamos aí 50 minutos e vamos fazer a nossa prece. Estamos na página 182. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira vez, porque se eu der sequência a esse parágrafo, vou ter que ler o 2º, o 3º, o 4º, e é muito grande e não vai dar tempo. Semana que vem a gente continua. Gostaram do estudo? Né? Bom, né? Muito bom, graças a Deus. Perguntas? No question? Hã?
Boa compreensão, Elza? Então vamos lá. Obrigado, Jesus, por esta manhã de estudos em nossa casa de amor. Obrigado aos nossos benfeitores espirituais. Obrigado a Leon Denis, que escreveu de maneira tão simples, tão clara, sobre a reencarnação, esclarecendo-nos, informando-nos da origem da nossa vida, o porquê da vida, o porquê das dores, fazendo com que compreendamos a justiça divina. Abençoe esta casa, Senhor. Abençoe esses irmãos que nos dão a oportunidade de crescer como espíritos, compreendendo a doutrina espírita. Abençoe o nosso esforço e nos ajude a vencer a nós mesmos a cada dia. Que seja então em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome das nossas queridas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas que seja acima de tudo em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da obra O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.